Olá pessoal, seguindo em frente. Na aula passada eu terminei pedindo que você mentalizasse algumas informações, algumas conclusões que nós chegamos. Eu falei para você pensar na relação jurídica e no sentido de que não existe direito fora de relação jurídica. Há uma imanência entre relação jurídica e direito, como se fosse o yin e yang. Não tem uma coisa sem outra. Eu também pedi que você pensasse sobre o ato ilícito, tudo que falamos, mas da seguinte forma: começa lá pensando no vínculo jurídico, que é um elemento da relação jurídica, e chegue até o ato jurídico. Faça o desmembramento do vínculo jurídico em fato jurídico, lato sensu, stricto sensu, ato jurídico, negócio jurídico e ato jurídico também você vai dividir ali entre os atos jurídicos lícitos e ilícitos. Aí você pensa, reserva na sua cabeça o ato ilícito. Então, eu pedi que você pensasse nessa imanência entre relação jurídica e direito, no ato ilícito, e também em outro elemento da relação jurídica em geral, que são os sujeitos da relação jurídica. Eu falei, pensa que os sujeitos têm que ser pessoas. Não existe relação jurídica de pessoa com coisa ou entre coisas. Essa relação você só vai encontrar na matemática, que você também, na matemática, que é uma ciência pura, você traça relações entre grandezas. Então você compara um triângulo com um quadrado, o litro com quilo, o metro com quilômetro, mas aí é relação matemática. Aqui na relação jurídica, somente relação entre pessoas, beleza? Então, o que eu falei? A relação jurídica tem que ter pessoas? Tem que ter. Só que essas pessoas podem ser indeterminadas. Então você tem relação jurídica com o sujeito sendo a coletividade. Aí eu dei um exemplo lá dos direitos reais e você entendeu bem o que eu quis dizer. Caso contrário, se relação jurídica não pudesse ter como sujeito a coletividade, aquela premissa maior que eu falei no início, de que relação jurídica e direito são imanentes, aquilo ali cairia por terra. Não seria uma verdade científica para a gente. Por quê? Porque se a relação jurídica guarda imanência com o direito, e a relação jurídica necessariamente precisa ter como elemento sujeitos, e esses sujeitos têm que ser pessoas, se eu não pudesse colocar como sujeito a coletividade, eu não teria como manter a minha afirmação inicial que relação jurídica e direito estão imanentes, porque eu teria que estudar o direito penal, e o direito penal você sabe que um sujeito dessa relação é a coletividade. Eu não estou falando do sujeito da relação processual penal, que aí vai ser o Ministério Público ou particular com a queixa. Eu estou dizendo a relação jurídica de direito penal. Você tem como um dos sujeitos dessa relação a coletividade, que mais na frente eu vou mudar esse termo com você, eu vou falar, olha pessoal, agora, a partir de agora, nós não vamos mais falar em coletividade, a gente vai falar em Estado. Mas Estado e coletividade guardam uma conexão. Mas agora é coletividade, porque eu estou falando de pessoas como sujeito de relação jurídica, então você está pensando no homenzinho, na mulher, né, no ser humano. Aí, quando eu falo coletividade, vem à sua mente um monte de pessoas indeterminadas. Então, é isso que eu quero que você pense agora. Quando eu mudar esse termo coletividade para Estado, é porque eu já te expliquei o que é Estado. Aí você vai entender. Aí na sua cabeça você não vai ver mais pessoas. Você vai ver uma outra coisa. Vai imaginar o Estado. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é para programar o seu subconsciente. Então, estou dando imagens aqui na sua cabeça, e isso, tenha certeza, que vai te ajudar a estudar com muito mais eficácia do que outras pessoas que não têm essa técnica construtivista de ensinar e aprender, tá bom? Então, vamos seguir em frente com calma, tranquilo, e pode acontecer de lá na frente você pensar o seguinte: eu sempre estudei errado. E você vai ter um domínio aí do direito penal, você vai tratar isso aqui com o pé nas costas, vai ser muito fácil para você. Então vamos lá, eu coloquei dois textos aqui para ratificar o que a gente está estudando, para justificar, para você ter certeza que ninguém está falando bobagem aqui. Então olha só, a relação jurídica está para a ciência do direito, como o alfabeto está para a palavra. Isso é uma frase de Rudolf von Ehring, citado por Miguel Reale nas lições preliminares de
direito. Então, olha a afirmação. Você não tem direito fora de relação jurídica. Direito e relação jurídica estão imanentes. Então, quando você tem uma petição inicial lá, o que você vê? A pessoa escrevendo dois fatos e do direito. O que é isso, pessoal? Quando o tópico lá, dois fatos, isso nada mais, nada menos significa que o operador do direito está querendo demonstrar para o juiz os contornos de uma relação jurídica. Ele quer mostrar ao juiz, olha só, eu tenho uma relação jurídica. Então eu vou mostrar para você, ó, eu tenho os sujeitos, eu tenho o objeto, eu tenho o vínculo jurídico. Então, se eu tenho isso, eu tenho uma relação jurídica. E nessa demonstração dessa relação jurídica, nessa petição, eu vou mostrando para o juiz também já um conhecimento específico, que pode ser direito tributário, de direito civil, de direito consumidor ou direito penal. Só que aí eu parto de uma noção geral de relação jurídica, que significa que eu tenho que informar o juiz uma estrutura básica de relação jurídica com sujeito, objeto e vínculo. E depois eu já vou especificando para o juiz que relação jurídica é essa. Se for direito consumidor, aí lá nos fatos eu coloco que fulano comprou uma coisa na loja tal, veio com defeito. Ou seja, opa, o juiz já vai perceber que eu estou querendo mostrar para ele uma relação jurídica consumerista. E depois, o que vai chegar lá no próximo tópico? Do direito. O que é do direito? Eu quero mostrar ao juiz que essa relação jurídica tem imanência com o direito, só que é uma relação jurídica específica, é de direito consumidor. Então ela vai manter uma relação de imanência com o direito do consumidor. Então, dos fatos, nada mais, nada menos significa desenhar para o juiz qual é a relação jurídica, porque senão o juiz não vai saber qual ramo do direito ele vai buscar as regras e os princípios aplicáveis ao caso. Lembra do brocado jurídico? Iura novit curia. Dai-me os fatos que eu te dou o direito. Então, dai-me os fatos é dar ao juiz a relação jurídica. E ele vai saber qual direito aplicar, porque direito e relação jurídica mantém relação de imanência. Imagina o seguinte, se você descreve ao juiz uma relação jurídica empresarial, o juiz tem que buscar o direito empresarial para aplicar. Mas se você desenhar para o juiz uma relação jurídica de direito do trabalho e o juiz ele não entendeu o que você está querendo mostrar para ele, porque na verdade você não queria mostrar uma relação jurídica de direito do trabalho, você queria mostrar uma relação jurídica de direito empresarial. Você vai incutir dúvida ao juiz se aquilo ali é a descrição de uma relação jurídica empresarial ou uma relação jurídica de direito do trabalho. Então o juiz não vai saber qual é o ramo jurídico que está imanente àquela relação jurídica. É a partir daí que você entende a inépcia da inicial. No direito penal e processo penal, a inépcia da inicial está lá no artigo 41. Você tem um artigo no CPP que fala dos requisitos da petição inicial penal. Aquilo ali, nada mais, nada menos, quer mostrar para você como que você descreve uma relação jurídica penal, para o juiz poder aplicar o direito penal. Haja vista essa relação de imanência entre o direito e a relação jurídica. Nesse exemplo que eu dei do direito do trabalho e direito empresarial, se você descrever ao juiz uma relação jurídica de direito do trabalho, se essa for a sua intenção, lá no tópico dos fatos, mas você não fizer isso com acuidade, e o juiz entender que a relação jurídica é direito empresarial, ele vai aplicar princípios e regras de direito empresarial, que para o direito do trabalho e também para o direito civil. O exemplo cabe também se você descreve para o juiz, lá no tópico dos fatos, uma relação de direito civil e não faz isso muito bem, e o juiz entende que é a relação de direito empresarial. O juiz vai aplicar princípios e regras de direito empresarial que para o direito civil e o direito do trabalho é coisa do demônio. Só dá para entender lá no direito empresarial. Então, pessoal, a importância de você trabalhar com
essa ideia de imanência entre relação jurídica e direito é fundamental para você estudar qualquer ramo jurídico. Inclusive, isso que você está aqui se esforçando a entender nessa introdução ao direito penal vai servir para você otimizar o seu estudo nas outras matérias, tenha certeza disso. Então preste atenção. A relação jurídica está para a ciência do direito como o alfabeto está para a palavra. Você não forma palavras se não conhecer o alfabeto, os caracteres, as letras A, B, C, D. E no direito, palavra significa direito positivo. Institutos de direito específico de cada ramo, princípios e regras aplicáveis a um caso. Você não entende as palavras do ramo jurídico específico se você não tiver uma relação jurídica bem definida na sua frente. Então, o alfabeto jurídico é uma espécie de cabedal conceitual que o jurista precisa ter à disposição para poder articular o conhecimento sobre o direito. O que essa frase quer dizer e o que eu quero que você entenda a partir dessa frase? Que se você não entende relação jurídica e tudo que gravita em torno desse conceito, você não estuda direito. Você não vai ser bom no direito. Nem para a vida profissional, nem para passar em concurso. Você pode até passar em concurso, mas vai sofrer memorizando, repetindo. É um método bem árduo. E por aqui, por esse método construtivista de conhecimento, você vai se dar bem. Lá na frente você vai falar, que bom que agora eu consigo pensar dessa forma. Na verdade, eu estou reformulando a sua forma de pensar que provavelmente você aprendeu desde o início da sua vida de estudo, no colégio, no segundo grau, no antigo segundo grau e na faculdade. Tá ok, pessoal? Agora, por que que aqui tem essa citação de Ehring e por que que eu, nesse início de aula de introdução do direito penal, a gente focou aqui no direito civil? Porque a ideia geral de relação jurídica nasce no direito civil e isso é motivado por fatores históricos que nós vamos tangenciar essa questão, que é importante, lá na frente. Agora a gente não precisa falar sobre isso. Agora apenas eu faço essa assertiva a você, de que a ideia geral de relação jurídica nasce no direito civil e se aplica ao direito em geral e aos demais ramos do direito. Você tem que buscar o conhecimento sobre relação jurídica em geral no direito civil. Aí depois que nós vamos avançar para cada ramo e teremos relações jurídicas específicas. Relação jurídica civil, relação jurídica consumerista, relação jurídica do trabalho, relação jurídica tributária, relação jurídica processual, relação jurídica penal. Eu vou trazer uma informação agora para você que vai te ajudar a compreender melhor isso. O Código Civil, ele traz, logo no início aqui, no livro 1, das pessoas. Eu não falei que a relação jurídica ela tem que ter obrigatoriamente um elemento que são os sujeitos, e os sujeitos têm que ter pessoas? Não é coincidência que o Código Civil abre o seu livro 1 falando sobre um sujeito da relação jurídica, um elemento obrigatório da relação jurídica, que são as pessoas. E as pessoas tem que ser pessoa mesmo. Não pode ter coisa. Não existe relação de pessoa com coisa. Relação entre coisas. Relação tem que ser entre pessoas. Então o Código Civil precisa trabalhar essa estrutura. Então ele vai avançar muito falando sobre pessoa natural e pessoa jurídica. Ele vai falar sobre a ausência quando não tem sujeito e da sucessão, porque a relação jurídica tem que ter sujeito. Se a pessoa morre, tem que vir alguém no seu lugar, senão não tem relação jurídica, não tem direito civil. Então ele tem que trabalhar pessoas. Fala também da pessoa jurídica e no direito penal vamos parar um pouco aqui, porque é uma questão que interessa ao concurso público e a sua formação jurídica na área penal, a ideia da possibilidade da pessoa jurídica figurar como sujeito de uma relação jurídica penal. O Código Civil avança e o que ele vai falar logo em seguida? Dos bens. Por que ele fala
dos bens? Porque uma relação jurídica, obrigatoriamente, tem que ter sujeito, objeto e vínculo jurídico. E o vínculo jurídico se dá com relação ao objeto. E o objeto no direito civil, grosso modo, são os bens. Então, o Código Civil precisa descrever também o que é entendido como os bens da relação jurídica civil. O Código Civil avança e não é coincidência que logo em seguida ele fala dos fatos jurídicos. Então, uma relação jurídica tem sujeito? Tem que ser pessoa, eu já tratei lá em cima. Tem que ter um objeto? Tem que ter, o objeto está relacionado aos bens. E tem que ter um vínculo para ligar os sujeitos em razão daquele objeto. O vínculo nasce a partir de fatos jurídicos, que tem espécie. Aí ele trata do negócio jurídico e avança e vai falar o que logo em seguida? Vai falar do ato lícito e do ato ilícito. Aí está aqui, dos atos lícitos e ilícitos. Aí você observa aqui no Código Civil que ele fala dos atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Por que não tem aqui atos jurídicos ilícitos? Aí eu quero que você lembre o que eu falei na segunda aula do curso. Eu falei assim, olha, você não vai fazer prova para doutorado, você quer estudar para concurso, e mesmo que você não esteja estudando para concurso, você tem que começar do mais simples e avançar para o mais complicado. Eu coloquei uma escadinha lá para você ver como que você tem que estudar. Existem teorias que não concordam com essa ideia de que não há direito fora da relação jurídica. E aqui o Código Civil ainda dá asa a isso. Aí coloca atos ilícitos e não fala de atos jurídicos. Se o ato ilícito não for jurídico, você não tem relação jurídica nascida a partir de um ato ilícito, porque não vai existir um vínculo jurídico, já que o ato ilícito, que é uma espécie, não é jurídico. E aí começa a vir um monte de tese aí falando sobre isso. Principalmente no direito processual. Então isso aí vai trazer muitas questões que não interessam aqui no momento. Você, lá na frente, depois que você já tiver aí fluente no direito, aí você pode começar a ver isso, mas não caia nessa. Para você estudar direito, você precisa compreender, para fins didáticos que seja, que não existe direito fora de relação jurídica e que ato ilícito é jurídico. Porque se você achar que não é jurídico, a sua construção mental caiu por terra. Você não tem relação jurídica a partir de um ato ilícito. Você não consegue estudar, então, a relação jurídica penal. Nada vai fazer sentido. Então, pessoal, olha aqui, o Código Civil perdeu um tempão, e não é a troco de nada, descrevendo apenas os elementos da relação jurídica. Porque se não houver relação jurídica, com esses elementos presentes, não tem direito civil. E qual é o diferencial que nós vamos aprender? Quais são os elementos específicos que caracterizam uma relação jurídica penal? Com certeza você já passou por isso. Se não passou, você conhece alguém que passou. De chegar até a delegacia de polícia, sendo advogado ou não, você foi até a delegacia como vítima ou como advogado. Ou conhece alguém que foi. Você chega até a DP para registrar uma ocorrência. Aí você começa a falar ali com o policial e ele vira para você e diz o seguinte: olha, doutor, olha, minha senhora, olha, meu senhor, isso aqui é uma questão civil. O que ele está dizendo, na verdade, para você que estuda? Você percebe o que ele quer dizer a fundo. Olha, senhor, isso aqui que a senhora está descrevendo é uma relação jurídica civil. Não transbordou ainda para a seara penal. Então ele está pegando aquele relato, está na mente dele, mesmo que de forma inconsciente, alocando ali os sujeitos, o objeto e o vínculo. E está dizendo para você que, olha, isso aqui, apesar de ter um ato ilícito aí, e até ser possível de existir uma relação jurídica, essa relação jurídica é civil. Então você não está aqui no direito penal. Onde está aí o problema? É no conhecimento específico do direito penal
não para caracterizar a relação jurídica em geral. O policial sabe fazer isso. Tanto que ele fez, ele falou que a relação é cível, então ele entende de relação jurídica em geral. Só que o que fica aí complicado é trabalhar estas duas questões, a relação jurídica em geral e os contornos específicos do direito penal, para que você consiga, a partir da relação jurídica em geral, transmutar para uma relação jurídica de direito penal. E se você não entende isso, ou seja, se você não tem essa pré-compreensão sobre relação jurídica, você vai proceder igualmente a determinados policiais, como eu dei no exemplo aí da delegacia, que não conseguem visualizar a relação jurídica penal e manda você ir para casa, não registra a ocorrência. Na prática, o que os advogados fazem para evitar isso? Já leva a notícia crimes por escrito e protocola, que aí tem que receber. Aí se recebeu e a polícia ficou inerte, aí é outra coisa, está registrado lá. Ou então pega a notícia crimes e já protocola lá no MP, faz por escrito. Porque não acontece o caso do policial não querer fazer o registro ali. Então você protocola. Mas, olha a questão de fundo. A questão de fundo reside no reconhecimento ou não da relação jurídica penal. Então, olha aqui, pessoal, voltando. O que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula? Alguns elementos dessa relação jurídica, mas já num propósito da gente começar a transmutar já da relação jurídica em geral para a relação jurídica de direito penal. A gente vai começar a fazer essa transição. E por que vamos fazer isso agora? Em aulas anteriores eu disse que você vai ficar fluente em direito penal, que você vai tratar o direito penal como um idioma. Você vai conseguir dialogar sobre o direito penal. Então você que já chegou até aqui, você agora, com certeza, já é capaz de começar a dialogar sobre o direito penal. Eu vou começar, a partir da próxima aula, a mostrar para vocês o que eu quero dizer sobre dialogar sobre o direito penal a partir de uma base sólida, uma pré-compreensão. Então, a partir daqui, vamos começar com muita modéstia, com muito critério, tranquilidade, vamos começar a transmutar essa ideia de relação jurídica para a relação jurídica penal. Tá ok? Mas ainda não vamos entrar ainda no direito penal positivo. Não vamos entrar ainda. Que é o que você quer saber para fazer concurso público. Eu estou preparando você para você estudar esse direito penal positivo que você quer de uma maneira muito produtiva. Você vai gostar. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá, um abraço.